parado de jogar e eu parei de ver futebol. Eu voltei a ver futebol pra ver o Neymar jogar. Porque assim, o que ele... O cara não vai! O cara não joga! Quem faz os 2 gols é o Gabigol! Fala aí, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, fala em seleção, falam no Neymar, não tem jeito. Falar em seleção, a galera tem que falar do Neymar. Rizek, né, e o Paulo Nunes aí debateram sobre essa questão da seleção e o craque Neto, mais uma vez o Neto, né, soltou os cachorros em cima do Neymar, mandou a real, né, como sempre ele faz, né, que o Neymar não tá jogando nada. E aí eu quero saber de você, você acha que o Neymar tem realmente que ser convocado pelo seu Neymar, por ser o Neymar, ou tem que ser convocado pelo momento? A Ancelotti tem que convocar pelo momento ou convocar o Neymar porque ele é o Neymar? Na minha opinião, tem que ir os melhores. Como o Romário ficou de fora, né? Então, se o Neymar não se preparar, ele fica de fora. O que é que você acha? Comenta aqui. Vamos ver esse corte aqui e já te vê o que o Neto falou. Se liga aí, ó. Um jogador gigante, Sabe por cara. que deixa de perceber? Porque o talento do Neymar é absurdo. Foi. Não é ainda, mas foi absurdo. Não, Assim, acabei de falar, vou te talento coisa. é uma Quando coisa eu tinha absurda. parado de jogar, eu parei de ver futebol. Eu voltei a ver futebol pra ver o Neymar jogar. Porque assim, o que ele fazia era uma coisa absurda de que... Vou dar um exemplo. Você tá falando e eu concordo que existe maior e melhor. Pra mim, o Neymar é bem melhor do que os dois. É bem. Pra mim, eu acho que nem se compara assim. Eu acho que até como se diz? Uma doideira, uma loucura você tentar comparar. Agora, de maior, o Vini é absurdo. O Vini, o que ele tá mostrando... É que eu acho que quando a gente faz esse tipo de discussão, quando a gente fala de gigantismo, a gente tá falando de personagem e do quanto ele impacta na memória das pessoas ou ele fica no coração das pessoas nas conversas. As polêmicas, felizmente ou infelizmente, também fazem parte do gigantismo de um personagem. Sem e a gente dúvida. tá falando de caras como o Adriano, o Romário, o quanto o personagem colou no Gaúcho, que o cara Gaúcho. fez no campo. O Ronaldinho até se envolveu pouco, né, em polêmica e tal, mas o personagem, o Neymar é um cara que gerou e gera ainda manchetes toda hora, ele é a maior contratação, a maior negociação da Ele é história uma do máquina jogo. de manchete, Ele é uma inclusive. máquina de produz muita manchete. demais, algumas boas, outras péssimas. E, por exemplo, a nossa geração aqui, muito provavelmente, eu não vou falar da história porque eu acho que é muita presunção, mas do século XXI, o Neymar faz parte do mais emblemático trio de ataque que o futebol consumiu. Então, o quanto isso é palpável. Eu não estou falando ali durou menos do que poderia. Tô na dúvida só se o torcedor do Real Madrid não acha o trio BBC não tem a menor superior chance. a... Não tem a menor chance. Uma boa parte Torcedor do Real, do Real. Não, o torcedor do Real Madrid vai falar com o coração, mas não tem nenhuma chance de você comparar qualitativamente Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo com Messi, Soares e Neymar. O entendimento dos É três... porque dois... E o trio... Dois do também trio BBC foram os melhores do mundo, né, cara? foram, mas assim, eu acho que não há nenhuma comparação do ponto de vista estético, de entendimento e de você entender aquilo como uma unidade só, tanto que o Cristiano cansou de ser perguntado sobre o trio lá do Barcelona, todo mundo é amigo, vai jantar um na casa do outro, você não sei o quê. Ele falou, mas ninguém precisa ser amigo. Aliás, dirigidos pelo Ancelotti no Real Madrid. Dirigidos pelo Ancelotti. Né? É que o Bale, em vários desses momentos, ou ficou reserva por lesão, ou ficou ausente, né? O trio foi muito mais uma dupla Ele do que conta, qualquer outra inclusive, coisa. no livro, o Ancelotti, que quando ele barra o Liderança Bale... tranquila, né? É os Sonhos, o O outro sonho, livro. desculpa, é o... Que quando ele barra o Bale, uma das mágoas que ele tem com o Bale, recebe um recado para ir na sala do presidente. O Bale foi reclamar com o Florentino Pérez. Ele teve que explicar para o Florentino Pérez, falou assim, ó, eu acho que eu conheço um pouco mais de tática do que o senhor e o próprio Bale para decidir quem vai jogar, quem não vai e tal. É útil. Eu acho que tem um fator importante nessa comparação Neymar e Vinícius Júnior. Seleção brasileira. Porque por mais que o Neymar não tenha conquistado um título como protagonista, um título de Copa do Mundo... Por isso que eu falei Europa, no futebol europeu. Na seleção brasileira, o Neymar é muito maior. Mas eu acho que no final das contas, se você daqui 10 anos... A percepção do mundo da bola, né? Exato. Daqui 10 anos, o Vinícius Júnior vai ter 35 anos, vai estar em final de carreira e você vai parar e pensar, poxa, quem foi maior e melhor para fazer a comparação do Vini com o Neymar? Eu acho que a seleção brasileira vai ser fundamental nessa conversa. E a história do Vini... E ainda não é pro Vinícius Júnior, ainda não é... Claro, ele tem uma Copa. Não joga a favor dele a seleção Mas ele brasileira tem agora, né? E do Neymar joga. E do Neymar joga. Muito, Não é? claro que joga. Pô. O Neymar é o maior artilheiro. Pois é. E o Neymar tem... E o Vini tem uma Copa, como E o coadjuvante. maior assistente também. Oi? O Neymar é o maior assistente também. O Vini tem uma Copa, como coadjuvante, embora ele já tivesse um tamanho enorme, né, no Real Madrid. Essa é a primeira que ele chega como um protagonista. Como um cara. Se você fizer um cartaz hoje da seleção brasileira para a Copa, Disparado. o jogador que vai estar na frente do cartaz é o Vinícius Júnior hoje, certo? Não, se você... Olha só que o Neto falou do Neymar, pessoal.
Esse Neto, ele gosta do Neymar, velho. Como é que um jogador pode ficar 16 horas jogando online e que vocês pagam um pau para que esse cara possa estar na seleção brasileira? Mas quem tem que estar na seleção brasileira é o Matheus Pereira, o Caio Jorge, o Pedro, o Marcos Antônio do São Paulo. Pô, vocês estão brincando com aquilo que... Pera um pouquinho. Ah, mas o Neymar sabe o quê? É só dar os números aqui, pô. São 33 dias, 3 jogos. Na hora que precisa o cara ir lá para jogar contra a equipe do Mirassol, que o treinador da seleção brasileira não sabe nem onde é Mirassol. O cara não vai. O cara não joga. Quem faz os 2 gols é o Gabigol. Mas o que a gente precisa do cara? Que nem o Ulisses falou agora ali. Ah, tem jogador que bebe. Eu bebia. E fumava também. Eu nunca deixei de falar isso. Bebia, fumava e jogava. E jogava. E nunca fui jogador de seleção brasileira. Eu não fui, Veloso não foi, Souza não foi. Ah, por que a gente não foi? Eu acho uma injustiça o Veloso não ter ido na Copa de 90 e eu também não. E o Souza, quando em 2005, 2007, 2006, aí, no São Paulo, poderia ter a oportunidade. Eu não preciso do Neymar. A seleção brasileira não precisa dele. É muita papagaia, sabe? É muita coisa para um cara, irmão. O Romário, vocês sabem o que aconteceu com o Romário quando ele não foi convocado em 2002? Sabe quantos gols ele fez na temporada? 200. Nos 4 anos, 207 gols. E o Filipão não levou ele. Sabe quantos gols o Neymar fez? 30. 207 gols do Neymar. Romário. Em 4 anos. O Romário. O Filipão levou ele? Não. Mas qual é o cara burro, idiota nesse país, no mundo, que acha que se o Neymar jogasse bola, como é que ele não vai pra Copa? Quem é melhor que o Neymar aí? Nenhum jogador. E outra coisa, não sei se tem um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, a não ser o Messi e o Cristiano Ronaldo, que seja melhor que o Neymar na carreira. Nem Dembélé era, nem Mbappé, ninguém é melhor que esse cara. Mas ele pode jogar 16 horas de online, poker, porque aí os paga-pau, puxa-saco do cacete, um monte de puxa-saco não pensa nos outros jogadores. No Pedro, no Marcos Antônio, a seleção brasileira... Caio Jorge. Caio Jorge. A seleção brasileira não precisa dele. Nem o Santos precisa dele. Ele precisa jogar bola. Há quanto tempo que nós falamos assim, ó, se o Neymar se cuidar 1 ano, ele vai pra Copa. Esse cara aqui é um dos maiores monstros da história do futebol. Mas vocês viram o que o Léo Dias disse ontem? Depois dos donos da bola? O cara ficou 16 horas jogando pôquer. Aí os puxa-saco falam assim, ah, mas ele ficou sentado. Poderia estar jogando. Poderia estar treinando, poderia estar jogando. Não poker. Pô, poderia ter jogado contra o Cruzeiro, Isso. mas aí os caras esquecem. Aí esses caras que são puxa-saco, aí eles ficam, só tá aqui, ó. Tá aqui, pô. Eu não sou contra ninguém, meu irmão. Nunca fui. Eu sou contra a ideia de alguém, eu sou contra a visão, eu não torço pra determinados times, só pra meu, porra. Só pra meu. Agora, querer bajular um cara como esse, há mais de 4 anos, depois do jogo da Croácia, que ele jogou muito, que ele fez o gol, e que o Tite foi covarde, de não colocar ele para bater o pênalti, ele deveria ter batido o pênalti. Poderia ser campeão do mundo. Aí vocês puxam saco. E cada um puxa o saco de quem quiser. Cada um fala o que quiser na televisão. Porque quando você pega uma informação, e aí a Kit Kat acho que fez, dos 33 dias, que ele ganha 21 milhões por mês, pelo menos é o que se fala, o presidente do Flamengo disse isso, né? E que tá na folha, na carteira dele, 4 milhões. Vamos botar os 4 milhões só, vai. Um cara com 33 dias, ele jogou 3 jogos, ganha 4 milhões. Ninguém fala isso. O que o Neymar fez até o Paris Saint-Germain, eu não sei se outro jogador no mundo vai fazer. Mas esse cara... E aí o que mais me deixa assim, eu falo, nossa, será que os caras não enxergam a infantilidade desse rapaz?
E ele, quando dá uma entrevista como ele deu, lembra depois da Copa do Mundo, da Gillette? Vocês lembram, não? Instagram. Vocês lembram? Lembro. Que vergonha. Não foi vergonhoso? Foi uma vergonha. Pô, aí, aqui no meu programa não entra família, não entra filha, não entra pai, não entra mãe, não entra avó, não entra escambau. De ninguém. De ninguém. Agora, pera um pouquinho. Aí o Léo Dias descobriu, né, que ele tava jogando pôquer. Eu não tô nem aí que ele tá jogando pôquer. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso. Mas peraí, um jogador que fala do controle de carga, um jogador que fala que não pode jogar contra o Cruzeiro porque tá cansado. O cara fica 16 horas jogando pôquer. É, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Neto tem razão? Do outro lado, o Rizek, né, rasgou elogios ao Neymar, mas alertou também, né, sobre a questão da parte física, a parte tática. O que eles estão comparando é o Neymar de antigamente, gente. A gente não pode comparar. O Neto tá falando do Neymar de agora. Assim, pegando comparação entre os dois cortes, um lado fala do Neymar de antigamente e o Neto está falando do Neymar de agora. Entendeu? Então, o Neto tem razão de estar falando do Neymar de agora. E o pessoal lá, né, o Rizek e o Paulo Nunes tem razão de falar do Neymar que era. Claro que ele ainda pode chegar a fazer tudo aí, fazer muita coisa na Copa. O Neymar e se ele quiser jogar, não tem pra ninguém. O problema é que o Neymar, ele hoje em dia, ele prefere o jogo dele, a vida dele popstar, né? A vida dele além, bastidores da vida dele, né? Que é fora do campo. Porque assim, ele tem 34 anos, não dá pra jogar em alto nível aí 2, 3 anos, né? Porque também tem ligação, cirurgia de ligamento cruzado anterior, é complicado. É complicado. Mas eu acho que se ele quiser, ainda pode jogar muita bola. Mas aí depende dele, não é da gente que tá falando, não é de ninguém. O Neto tem razão de falar do Neymar de agora. O momento tem, não tá jogando. O Rizek, o Paulo Nunes tem razão? Tem também. Neymar é um monstro. Mas jogando. Sem jogar, ele é jogador comum. Se ele jogar a bola que ele tá jogando no Santos hoje, como ele jogou contra o Internacional, contra o Corinthians, é um jogador comum, cara. Mas se ele jogar a bola, não que ele jogou no PSG, no Barcelona, que aquele Neymar não volta mais, pô. Ficou já ali, ficou pra história. Tem lá no Google, né, no YouTube, tem. Você vai pesquisar, você vai ver ele fazendo 1000 coisas, né? Dribles, golaços. Mas hoje em dia, ele precisa se recuperar. Para ele começar a jogar bem, ele tem que abandonar os jogos, tudo, só treinar, comer e dormir. Aí ele vai pra Copa, como o Ronaldo falou, né? O próprio Ronaldo já deu uma entrevista falando: Neymar, para chegar agora, ele tem que comer, treinar e dormir. Mas fica a critério dele, o jogo dele, ninguém tem nada a ver, o problema é dele. Ele assume a responsabilidade dele, entendeu? Eu assumo a minha. E as minhas é muito pagar as contas. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Espero que você tenha gostado do corte. Deixa suas opiniões nos comentários, o que é que vocês acharam aí do Neto, do Rizek. Comenta aqui suas opiniões nos comentários. É um paradigma, mas um fala bem de Neymar antigamente, o outro tá falando do Neymar de agora. E é muito bom fazer essa comparação. Comenta aqui nos comentários. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!